Bom dia, pessoal. Estamos entrando aqui na nossa sétima semana de trabalho na disciplina Princípios de Economia. E nessa semana a gente vai começar dando uma revisão, fazendo uma olhada cuidadosa sobre o último formulário que vocês responderam, exercícios que de alguma forma tiveram até um bom desempenho, mas que a gente gostaria de não deixar ninguém para trás, tá? Como tinha alguns errinhos, alguns equívocos, a gente vai fazer uma revisão dessas questões bem rapidinha para tirar dúvidas, tá? Tá, então a primeira questão diz assim: qual das opções abaixo constitui melhor enunciado da lei de oferta, conforme discutida em nossos encontros e nas fichas de aula? Tá, então vinha aqui a alternativa correta, que 70% de vocês identificaram. Então falava algo do tipo: existe uma relação positiva, ou seja, direta, entre preços praticados no mercado e a quantidade de produtos que os ofertantes estão dispostos a vender. Tá? Essa é a afirmativa correta. Tá? Por que que isso acontece? Na medida que o preço sobe, para os ofertantes, vendedores, produtores de um determinado bem ou serviço, aquilo é um sinal de provável maior lucratividade, maior rentabilidade. Daí, boa parte dos ofertantes estarem dispostos a disponibilizar maiores quantidades, colocar na vitrine mais aqueles produtos que estão com os seus preços indicando aí uma certa escassez, uma certa atenção maior por parte do consumidor, tá certo? Tá, um detalhe importante é porque a gente viu aqui quase um quarto das pessoas marcando a opção errada. Qual que era a frase que essas pessoas marcaram? Existe uma relação inversa entre preços praticados e as quantidades buscadas no mercado pelos consumidores. Embora essa afirmativa seja verdadeira, ela não lida com a lei de oferta. Ela está falando da lei da demanda, ou seja, aquela que descreve o comportamento dos clientes, dos consumidores. Para esses, na medida que o preço sobe, a tendência é que eles busquem menores quantidades. Aquelas pessoas que passem a comprar menor quantidade, ou algumas pessoas até deixem de comprar porque aquele preço ficou inacessível para elas, tá? Então, na medida que o preço sobe, quantidade cai. Isso é uma relação inversa, mas isso é a lei da demanda. E algumas pessoas apertaram um botãozinho logo aí na hora que viram alguma coisa correta, mas que não era a pergunta, tá? A segunda questão fala assim: sobre a oferta de bens e serviços, analise as afirmativas abaixo e identifique a que for falsa. Bom, aqui 100% de vocês acertaram. A frase diz assim: na medida em que os custos de produção se elevam, a oferta se expande, deslocamento para a direita, no diagrama de demanda e oferta. Bom, aqui obviamente é falso, por quê? Porque expansão da curva de oferta, ou seja, deslocamento para a direita, é aquilo que acontece quando os custos caem, fica mais fácil produzir. Se os custos sobem, a tendência é que a curva de oferta recue para a esquerda, tá? Para a direção ali da origem do gráfico associada com menores quantidades. Ou seja, ficou mais difícil produzir aqueles bens e serviços, tá certo? Tá, então aqui todo mundo acertou, não precisamos discutir tanto. Na questão 3 fala assim: todos os fatos abaixo tenderão a elevar o preço de equilíbrio dos imóveis residenciais em uma determinada região, exceto, então vamos ver, aquilo que não vai elevar o preço de equilíbrio dos imóveis residenciais. Tá, então a primeira questão, a maior parte de vocês identificaram aqui, ó, uma queda no preço de materiais de construção. Gente, como é que o imóvel residencial vai ficar mais caro se os custos para produzir esses bens caíram? Né? Se os custos caíram, está mais fácil produzir esses bens. A oferta desses bens tende a aumentar, com isso a tendência é que o preço caia, né? Se a gente tiver aqui, vamos desenhar até uma curva de demanda e oferta aqui, para a gente ilustrar essa questão. Então a gente vem aqui, sempre registra quantidades aqui embaixo, sempre registra o preço aqui no eixo vertical. Aí a gente tem uma curva de oferta subindo assim e tem uma curva de demanda caindo assim. Às vezes o desenho aqui fica muito, a letra O não fica muito fácil de fazer não. Tá, mas aqui nesse caso, ó, houve uma queda no preço dos materiais de construção.
Isso aqui é custo, tá, gente? É custo para produzir imóveis residenciais. Então, se houve uma redução de custos, significa que ficou mais fácil produzir imóveis residenciais. Sendo assim, a tendência é que a curva de oferta se desloque para a direita, uma expansão da curva de oferta. Dada uma certa demanda, que a gente não viu aqui nenhuma informação sobre mudança do consumidor, a tendência é que os preços praticados fiquem mais baratos. Então, existe lá um certo número de pessoas querendo comprar imóvel. Na hora que ficou mais fácil produzir aqueles imóveis, então os preços tenderam a cair, como a gente está vendo aqui. Então, esse é o fator que não tende a elevar o preço de equilíbrio dos imóveis, tá? Um aumento na renda das famílias, bom, vamos limpar aqui um pouquinho para mostrar. Se fosse o caso de um aumento da renda das famílias, a gente teria também uma curva de oferta, uma curva de demanda, só que o aumento da renda das famílias ia tender a aumentar a demanda. Mais e mais pessoas querendo comprar. Então, esse é um bem normal, né? Na medida que a renda sobe, a gente sairia desse ponto primeiro aqui, ó, esse ponto mais baixo do equilíbrio, e iria para um novo equilíbrio um pouco mais alto. Com isso, a gente teria elevação de preços, tá? Então, essa não é a resposta certa, porque nesse caso, de fato, o preço de equilíbrio dos imóveis sobem. E aqui, ó, uma queda no número de construtoras de imóveis residenciais. Muita gente achou que essa era a resposta certa. Mas vamos lá, mais uma vez, curva de demanda e oferta, né? Se a gente tiver, a partir de uma posição inicial de equilíbrio, oferta e demanda, a gente tiver lá, a partir de uma posição inicial de equilíbrio, né, que está aqui, se há uma queda no número de construtoras, né, de pessoas que estão ofertando esse bem e serviço, a gente vai registrar isso como uma retração da curva de oferta, ou seja, um deslocamento para a esquerda da curva de oferta. Então, a gente sai de O0, vou chamar isso aqui de O0, e vai para O1. Está aqui, ó. Pronto. Então, a tendência nesse caso é menos pessoas, né, menos empresas oferecendo esse bem e serviço. Com isso, ele tende a ficar um pouco mais escasso e consistente com essas mudanças, a gente teria aumento de preços, tá? Então, o único fator em que a gente não vê provocando elevação no preço de equilíbrio é o caso da queda nos custos de produção, tá certo? Muito bem. Vamos para o nosso próxima questão. Questão 4. Empresas que dependem do cobre como insumo para a produção de equipamentos eletrônicos esperam, então tem uma expectativa em relação ao futuro, esperam um expressivo aumento de preços do cobre no próximo trimestre. Então nós estamos aqui em maio, a pessoa está esperando que a partir de julho, ali no próximo trimestre, haja um aumento muito grande no preço do cobre. Se tudo mais estiver constante, né, que a gente usa a expressão em latim ceteris paribus, né, se tudo mais estiver constante, o que vai acontecer com a demanda por cobre hoje e com o preço do cobre hoje? Então aqui, mais uma vez, é sempre bom a gente desenhar a curva de demanda e oferta para ter clareza do que acontece, tá, gente? Então a gente vai mais uma vez fazer aqui o preço no eixo vertical, sempre, e a quantidade lá no eixo horizontal também, sempre. Vamos manter esse padrão. Se a gente inverter, dá errado. Tá? Então, aqui vai ter a curva de oferta e a curva de demanda. Tá? O que está acontecendo nesse caso? As pessoas que compram esse produto, que é o cobre, elas esperam um aumento de preço no futuro. Ainda nada aconteceu. Mas se elas acham que o preço no futuro pode se aumentar, o que elas fazem? Elas vão lá e tentam se antecipar. Poxa, já que eu estou sabendo que o preço vai subir lá na frente, eu vou comprar mais agora. Então, aqui a gente funciona como se fosse de uma profecia autorrealizável. Se todo mundo acredita que um preço vai subir, as pessoas tentam se antecipar a esse aumento de preço. E com isso, eles acabam
provocando esse aumento de preço. Então, esse exemplo mostra como que é importante, no caso da economia, o papel das expectativas. As expectativas têm o efeito de alguma forma, provocar aquilo que se está esperando. Aqui muita gente teve a percepção de que haveria um aumento futuro, daí essas pessoas se anteciparam, tentaram comprar antes e acabaram criando um pouco daquele aumento. Então, com isso, a gente também vê uma mensagem importante sobre a economia, funcionamento da economia. As expectativas são muito relevantes. A maneira como as pessoas estão pensando sobre o futuro acabam definindo aquilo que vai acontecer. Pense, por exemplo, no caso da recuperação da economia, né? O Brasil vem de um período de pandemia, com muita gente desempregada. Se todos os empresários, né, de uma hora para outra, começassem a imaginar que a economia vai recuperar fortemente, o que eles iam fazer? Eles falaram, bom, eu preciso preparar para entregar produtos e serviços para a população que vai chegar comprando. Então, eles iriam contratar mais pessoas, comprar mais máquinas, equipamentos e tal, e o que ia fazer a economia crescer mesmo. Tá? Então, de fato, as expectativas têm um papel chave no funcionamento da economia. Tá? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Qual dos impactos abaixo é mais provável de ocorrer se houver, ao mesmo tempo, uma expansão da oferta e uma contração na demanda por aparelhos de televisão com telas de LCD? Tá, então, aqui é uma tecnologia que já não é considerada a mais avançada e que aí, de alguma forma, a gente está vendo um crescimento da oferta e uma diminuição da demanda. Tá, então, vamos de cara pensar aqui, vamos registrar isso no diagrama, porque aí a gente consegue visualizar o que é mais provável de acontecer, tá? Mais uma vez, a gente desenha o diagrama, a quantidade fica aqui embaixo, no eixo horizontal, os preços ficam aqui em cima, no eixo vertical. Aí a gente desenha a curva de oferta, sim, sempre crescente, a curva de demanda sempre decrescente aqui nesse diagrama. Pronto. Aí a gente vai tentar registrar o que aconteceu, tá? Nós vamos chamar isso aqui de O0 e vamos chamar o outro de D0, tá? A curva de oferta inicial e a curva de demanda inicial. Agora, o que a gente quer registrar é uma expansão na oferta e uma contração na demanda. Então, expansão da oferta é deslocamento para a direita. Então, eu vou desenhar aqui uma curva pontilhada que a gente vai chamar de O1, ou seja, a oferta depois da mudança, tá certo? E a gente vai fazer a contração na curva de demanda, que é um deslocamento para a esquerda. Então, a demanda deslocou-se para a esquerda. A gente vai desenhar a D1 mais para a esquerda, né? Porque essa é uma contração e não uma expansão, como foi no caso da oferta. Tá? Então, o primeiro ponto de equilíbrio era aqui, o encontro de O0 e D0. Agora, o segundo ponto de equilíbrio é aqui, com o encontro de D1 e O1. Observem comigo esse diagrama aqui. Da maneira como eu desenhei, parece que esse novo ponto de equilíbrio está um pouquinho mais para a esquerda do que o ponto original. Mas se eu tivesse feito a curva de oferta deslocar mais do que a curva de demanda, aí talvez o encontro ficasse aqui, ó, mais embaixo e um pouco mais para a direita. Então a gente não tem certeza em relação a qual que vai ser a mudança de quantidade. Se a quantidade vai ficar um pouco aquém ou um pouco além do que era originalmente. O que a gente sabe com certeza é que o preço despencou. Tanto a curva de oferta se deslocando para a direita, quanto a curva de demanda se deslocando para a esquerda, tenderiam individualmente a fazer o preço cair. Né? Menos pessoas comprando, aquilo sobra, acaba o preço ficando mais barato. Ou então, mais pessoas produzindo, aquilo sobra, tende a baratear. Com a soma desses dois impactos, a gente viu uma forte pressão sobre preço para baixo. Tá? Então, a combinação de uma expansão da oferta, mais disponível, e uma contração na demanda, menos pessoas querendo comprar. Então, o efeito disso é, com certeza, uma queda no preço de equilíbrio. Tá? Quanto à quantidade, a gente não tem certeza
se haveria um aumento ou se haveria uma queda. Daí a gente não pode afirmar. Lembrando aqui que a pergunta é assim, ó, qual dos impactos é mais provável de ocorrer? Então, o que a gente sabe quase com certeza absoluta é que os preços estão caindo. A gente, em relação à quantidade, a gente tem essa dúvida, vai depender de que foi maior, se foi a redução na demanda ou se foi a expansão da oferta, tá? Vai depender. Então, a gente não tem certeza. Muito bem, vamos seguir para a questão 6. Na questão 6, a gente tem assim, verdadeiro ou falso? O preço de equilíbrio de um determinado produto é aquele que o mercado se ajusta sem falta de mercadoria ou acúmulo indesejado de estoques. Bom, esse está muito fácil, todo mundo acertou, é exatamente o que acontece. 7ª questão, verdadeiro ou falso? Sempre que a oferta de um produto se contrai, ou seja, deslocamento para a esquerda, a demanda se expande, deslocamento para a direita. Essa daqui enganou muita gente, tá, pessoal? Mas não tem nada a ver. O fato de a oferta de um produto se contrair não quer dizer que a demanda vai crescer. Afinal de contas, em um dos casos, a gente está falando do comportamento dos produtores. No outro caso, a gente está falando do comportamento dos consumidores. Então está aqui, ó, a curva de oferta está aqui, a curva de demanda está aqui. Aí a pergunta está falando assim, se a curva de oferta se contrair, ou seja, se deslocar para a esquerda, está aqui de O0 para O1, então vou pôr essa última aqui como O1, e essa aqui de O0. Tá. Se a gente tiver uma mudança como essa aqui, não necessariamente qualquer coisa vai acontecer com a curva de demanda. O que desloca a curva de demanda? Aumento da renda, mudança nas preferências dos consumidores, aumento da população, tudo isso poderia deslocar a curva de demanda. Mas o fato da oferta se contrair por si só não muda a curva de demanda, que afinal de contas diz respeito ao comportamento do consumidor. É verdade que quando a curva de oferta se contrai, o preço sobe. Mas olha, a relação preço-quantidade da curva de demanda continua válida. Tanto é que aqui, ó, quando o preço subiu, a própria curva de demanda já me diz quanto que as pessoas vão comprar a menos, tá? Então não houve uma mudança na curva de demanda, houve uma mudança na quantidade de equilíbrio, né? Que antes era essa aqui, agora é essa aqui. Então, esse tipo de afirmativa que a questão está tratando é aquilo que muita gente confunde na televisão, no rádio, quando fala sobre curva de demanda e oferta. A oferta é a condição de disponibilidade, o quanto que os produtores e vendedores estão dispostos a levar no mercado. A demanda é outra coisa, é a característica do consumidor, seu grau de renda, o número de pessoas negociando naquele mercado, comprando. Então, uma coisa está separada da outra, tá? Elas algumas vezes podem mudar de maneira juntas e tal, mas não necessariamente, tá? Então, não acontece que sempre que a oferta se contrai, a demanda se expande, tá? Isso não é verdade. Aliás, vocês que fizeram Enem, vestibular da vida, sabem que quase todas as vezes que vem a expressão sempre ou nunca, existe uma grande chance da afirmativa estar falsa, tá bom? Muito bem. Então vamos para a questão 8. Quando o diagrama de demanda e oferta registra o comportamento de ofertantes e compradores nacionais, se o país for exportador daquele bem, o preço de equilíbrio internacional tende a ser acima daquele que figuraria com a proibição das exportações. Pessoal, então vamos desenhar o diagrama, mas mesmo antes de analisar esse desenho, vamos pensar juntos aqui, tá? Se você é um país exportador, significa que você tem facilidade ou dificuldade de produzir aquele bem. Bom, se você está até vendendo para fora, significa que é relativamente fácil para você. Você é craque em produzir aquele bem, né? Afinal de contas, você está mandando para outros países, não só atendendo o consumidor nacional, mas você ainda está mandando para outros países, né?
Ora, se isso é verdade, vamos pensar assim, só para especular antes de resolver mesmo a questão. Se um país que é exportador, de uma hora para outra, o presidente decidisse que é proibido exportar, ora, então ia ficar mais quantidades aqui dentro. Com isso, o preço aqui dentro ia tender a cair ou subir? Ah, ia tender a cair, porque ia ficar mais quantidade. Ah, então já entendi. Um país se torna exportador quando o preço internacional daquele bem é mais alto do que aquele que vigoraria aqui internamente, né? Ah, então vamos registrar isso no diagrama, tá? Agora aqui nós temos a oferta nacional, ou seja, quanto que é produzido internamente no nosso país. Então eu vou chamar de ON, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar o N aqui. Pronto, ON. E aqui eu tenho a demanda nacional. Então, mais uma vez aqui eu vou chamar de DN. O N é difícil de desenhar, tá? Mas vamos lá. Pronto, consegui. Tá, então, o que acontece nesse caso? Se o país não tivesse exportação, ia ficar toda essa soja, todo esse minério de ferro que a gente produz aqui dentro. Só que o preço da soja, do minério de ferro lá fora, é bem mais alto desse que a gente conseguiria produzir se fosse ficar com tudinho para nós. Então, ó, o preço internacional, que eu vou chamar aqui de PINT, tá? Ou PI, vamos chamar de PI para ficar mais fácil, tá? O preço internacional, ele é mais alto do que o preço que vigoraria no país se a gente não tivesse exportação. Por quê? Porque assim toda a quantidade ficaria aqui mesmo. A oferta nacional seria toda para atender a demanda nacional. Como o preço internacional é mais alto, olha o que acontece. Ó, a gente vem até preço internacional, opa, agora só essa quantidade aqui que vai ficar aqui dentro. Então aqui é a quantidade que é vendida no próprio país. E a gente sai do preço internacional e vai até a oferta nacional. A quantidade que é produzida no país é muito maior do que a quantidade que fica no país. Então, por que essa quantidade produzida é muito maior do que a quantidade demandada? Eu vou chamar aqui de QO, quantidade ofertada, e aqui de QD, quantidade demandada nacionalmente, né? Então, a diferença entre esses dois caras aqui vai dar a medida de quanto que foi exportado. Quanto maior for o produto lá no exterior, maior a chance de ele puxar, drenar produtos nacionais para fora. Olha só, quanto mais alto for ficando esse preço no exterior, mais ele acaba reduzindo a quantidade que fica internamente. Então, isso de alguma forma é algo que está acontecendo hoje no Brasil. A gente está vendo uma inflação nos produtos alimentares. E por que isso acontece? Porque o Brasil tem uma grande carteira de clientes internacionais que estão querendo comprar milho, estão querendo comprar soja, estão querendo comprar laranja, estão querendo comprar os produtos alimentares, carne que o Brasil produz. Então, cada vez mais o preço lá fora subindo, está puxando os bens daqui para lá, e com isso está ficando mais caro o custo de vida aqui no Brasil, tá? Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre medidas populistas. Muitas vezes os presidentes vão lá e falam assim: ah, já sei, vou proibir de exportar, porque quem está se lascando é a minha população. Geralmente esse tipo de arranjo dá errado, tá? Mas a gente vai falar disso mais um pouquinho adiante. Combinado? Muito bem. Então aqui 92% das pessoas acertaram, mas como uma pessoa equivocou-se, a gente resolveu rever. E a último também, o caso de apenas uma pessoa se equivocando, fala assim. É a última? Não, é a penúltima, desculpa. O preço da soja no Brasil podem subir bastante quando a produção de aves, que se alimentam da ração produzida com farelo de soja, cresce na China. Ora, isso é verdadeiro, é aquele caso que a gente estava falando agora há pouco. Quando o cliente lá de fora está comprando mais soja aqui, a tendência é que a gente acabe ficando com menos soja no próprio país. E aí o preço acaba subindo. Por que isso aconteceu? Ah, porque a produção de aves lá na China estava crescendo. Aí eles precisaram comprar mais ração da gente e com isso o preço da soja no Brasil vai ficando mais caro, tá? Então é bem parecido com a questão anterior.
E por último, fala assim: os preços de aparelhos celulares no Brasil tendem a cair na medida que cresce a oferta chinesa daquele produto. Opa, aqui vamos lá. O que acontece, gente? Mais uma vez, agora o Brasil é um importador, né? No caso de celular, a gente compra a grande maioria dos celulares de fora. Tem pouca produção aqui dentro comparado com tudo que se consome, tá? Então, por que a gente compra lá de fora? Ah, porque lá no exterior eles conseguem produzir aparelhos celulares um pouco mais baratos ou às vezes até de melhores qualidades do que os daqui. Então, se a gente registrar a oferta nacional de celulares, então vou colocar aqui ON e vou colocar a demanda nacional de celulares, vou colocar aqui DN, certo? Bom, aqui nesse caso, se a gente tivesse que usar só os celulares produzidos no Brasil, lascou, a gente ia acabar tendo um preço muito caro. Então, o que acontece, na verdade, é que o preço que vigora é o preço internacional. O preço internacional, a facilidade que a China tem de produzir celular é muito maior do que a nossa. Então, quando a gente chega aqui de preço internacional e bate aqui na curva de oferta, a gente vê que a produção nacional é relativamente pequena. Apenas uma pequena parte dos celulares que a gente compra são produzidos aqui dentro. Aí a gente vai com esse preço internacional, vai até a curva de demanda. Opa, nem estava encontrando a curva de demanda. Pronto. Aí encontrou aqui a curva de demanda. Opa, um monte dos celulares que a gente compra vem de fora. Como é que eu sei isso? A quantidade demandada pelos brasileiros é muito maior que a quantidade ofertada pelas empresas brasileiras. Então, essa diferença todinha aqui, ó, vai se tratar de importações, tá? Tá, então o que acontece se a China aumenta a quantidade de celular que ele está produzindo? Aquilo vai criar uma oferta internacional maior, o preço internacional tende a cair, então a gente acabaria também vendo isso acontecer no Brasil, tá? Com a quantidade ainda menor sendo produzida no Brasil e uma quantidade ainda maior sendo buscada no exterior, certo? Tá, então com isso a gente conclui essa revisão das questões que estavam aí para vocês trabalharem até o final de semana. E eu vou interromper aqui o compartilhamento para passar para um segundo material, para a gente estender esse conceito de elasticidade e falar um pouquinho também sobre elasticidade preço da oferta. Opa, peraí, vamos ver se a gente entende isso direito. Elasticidade preço da demanda me dizia o quanto sensível que um consumidor seria diante da possibilidade de mudança de preço, né? O preço sobe quanto a mais, a menos, ou perdão, quanto a menos que aquela pessoa vai estar disposta a adquirir. Então agora a gente vai aplicar mais ou menos o mesmo raciocínio, só que no caso da curva de oferta, tá? Então a gente está aqui já com um novo conjunto de fichas de aula, que vocês inclusive vão encontrar lá no nosso blog economaia.blogspot.com ou então vocês vão ver no próprio grupo de WhatsApp, tá? De toda forma, ó, a gente ainda está discutindo a questão das elasticidades, ou seja, aquela proporção entre mudanças de preços e a reação em quantidades de um determinado agente. Só que agora a gente está falando elasticidade preço da oferta. A oferta é o comportamento dos produtores e dos vendedores, tá? Mede-se o quanto mais ou menos os produtores de um determinado mercado estão dispostos a produzir e vender diante de mudanças de preços. Se no caso da demanda a gente estava falando sobre uma sensibilidade e um desejo a comprar maiores ou menores quantidades na medida que o preço muda, aqui no caso da curva de oferta, a gente vai estar muitas vezes lidando não com a questão de desejo, mas talvez de capacidade. Afinal de contas, tem muitas produções, né, a produção industrial, a produção de energia elétrica, que se você tentar aumentar rapidamente, você pode encontrar um gargalo, pode encontrar um teto.
né? Por quê? Porque o número de fábricas está mais ou menos determinado, o número de usinas, né, no caso da geração de energia, também está dado. Para você construir uma nova usina de energia elétrica, vai gastar 2, 3, 4 anos. Então, dependendo do que acontecer no mercado, pode ser que os ofertantes não tenham capacidade, mesmo com o preço subindo, de ele colocar mais à venda, tá? De toda forma, igual antes, a gente vai chamar de uma oferta inelástica, ou seja, não responsiva, em relação ao preço, é aquela para a qual o produtor altera pouco a quantidade ofertada quando o preço do bem se altera. Tá? Aqui pode ser por desejo, né? Ou por capacidade, como eu já mencionei. Então, aqui, ó, um bem ou serviço que tem a oferta inelástica é o caso da energia elétrica. O que acontece com a energia elétrica? Se a gente começar a comprar muito mais, né, e o preço começar a subir, aquilo estimula a geração. Fala, oh, beleza, eu vou produzir mais porque eu estou vendendo a um preço melhor. Mas chega num ponto que não dá para entregar mais, né? A capacidade instalada de produção de energia elétrica tem um limite. Se a demanda crescer muito, mesmo que os preços estejam crescendo, pode chegar uma hora que a turma fala assim, não dá para entregar mais. E aí todo o impacto acaba sendo só sobre o preço, tá? Nós vamos registrar isso daqui a pouquinho no diagrama para ver. Outra questão dessa mesma natureza são os serviços hospitalares. Não dá para você construir hospital assim de uma hora para outra. Ah, mas não teve hospital de campanha aí no caso da Covid? Sim, mas vocês se lembram bem que teve muito escândalo de corrupção, teve muito hospital de campanha Brasil afora que foi constituído, mas acabou não sendo usado, ou não ficou em condições ideais de uso. Então, é uma coisa complicada expandir capacidade de atendimento hospitalar de uma hora para outra, tá? E o terceiro caso, que é ainda mais marcante, né, na história do Brasil, é o caso de terras para produção agrícola. A gente sabe que existe invasão de áreas da Amazônia, invasão de áreas preservadas e tudo, mas não dá para a gente, de uma hora para outra, assim, duplicar a área plantada de soja ou duplicar a área plantada de milho. A gente tem uma dificuldade, tem uma quantidade de terras relativamente já legalizadas, né, licenciadas para utilização, e aí a gente, mesmo que às vezes o preço suba muito, a quantidade pode não crescer tanto, tá bom? Então, a oferta de terra para a produção agrícola, meio difícil, ainda que a gente saiba que ilegalmente a terra acaba sendo expandida devagarzinho, na medida com que essas operações legais vão avançando sobre a Amazônia, ou sobre o Pantanal e tudo mais. Tá, uma oferta elástica, em outro caso, é aquela para a qual o produtor altera bastante a quantidade ofertada quando o preço do bem se altera. Então, aqui nesse caso, também vai ser uma reação rápida. Olha, então, bens industriais, desde que a utilização da capacidade, a utilização de todas as máquinas, ainda não tenha sido alcançada, teve mais pedido, o cara vai lá e coloca o terceiro turno. Né? A indústria reage. O problema é quando ela já está operando com 3 turnos, né, de 8 horas, 24 horas por dia, se vier mais pedido. Aí ela não consegue, né? Então ela não consegue responder em quantidade ofertada, tá? Serviços providos por mão de obra de baixa qualificação. Então, por exemplo, serviço de pedreiro, de pequenas reformas, quanto mais as pessoas vão contratando, mais tem. Também pode bater num gargalo, né? Também pode chegar num ponto que não tem mais para entregar. Tá, mas seja como for, deixa eu chamar a atenção aqui que da mesma forma que na curva de demanda, a elasticidade da curva de oferta também tem a ver com a inclinação. Então vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama só para a gente visualizar isso, tá? Deixa eu pegar aqui o anotador aqui, o lapisinho, e desenhar mais uma vez, tá? Aqui eu vou desenhar a primeira curva de oferta. Vamos deixar sem a curva de demanda por enquanto, tá? Vamos só colocar aqui, ó, preço e quantidade. E aí eu vou desenhar uma curva de oferta e aí vocês vão me dizer, tá? Olha só, curva de oferta, ela tá assim, ó. Tá crescendo, mas ela é muito em pé, quase uma linha reta. Olha o que acontece aqui, ó. Mesmo que o preço salte de P0
para P1, que ele multiplique, né? O preço fique 3 vezes maior, 4 vezes maior. Mesmo que o preço tenha um mega salto, a quantidade que vai ser levada a mercado pelos ofertantes, ó, antes estava aqui e agora aumentou bem pouquinho. Então, uma curva muito em pé, muito vertical, ela vai registrar essa situação que mesmo grandes saltos no preço não conseguem aumentar tanto a quantidade. Isso daqui é o que a gente chama de uma oferta inelástica, ou seja, ela responde pouco ao aumento de preços. Alguém pode perguntar assim, sim, mas o que causa esses aumentos de preço mesmo? Ah, agora a gente já sabe. Teria que ser um mega salto na curva de demanda. A demanda se deslocou de D0 para D1. Mas seja como for, o que causou isso, o que a gente vê é que mesmo diante de um mega aumento de preço provocado por uma super procura por esse bem, ainda assim a curva de oferta ela é muito em pé, ela é muito pouco inclinada, muito pouco deitada. Isso quer dizer o quê? Que não tem muita capacidade de entrega, porque a produção tem um certo limite. Então, isso aqui é o que acontece quando a gente já está próximo de usar todas as máquinas e equipamentos de uma economia. Imagine um país que está crescendo muito rápido, crescendo no primeiro ano, crescendo no segundo ano, crescendo no terceiro ano. Então, a taxa de desemprego vai caindo, está contratando todo mundo. Chega uma hora que o empregador começa a ter que aumentar o salário que ele está oferecendo para buscar gente de outro estado, para buscar gente de outro país para vir trabalhar para ele. Então, essa é a situação de uma curva de oferta que já ficou muito em pé. Ela ficar muito em pé significa que os ofertantes, os produtores, não estão conseguindo ampliar a quantidade ofertada de uma maneira acelerada, tá? Então, isso aqui é uma oferta inelástica, tá? Nesse caso que eu desenhei aqui, é uma oferta inelástica. A gente poderia fazer o caso contrário. A gente colocaria aqui uma curva de demanda e oferta, mais uma vez, preço e quantidade, o preço aqui sempre no eixo vertical, a quantidade sempre no eixo horizontal. Aí a gente vai fazer uma curva de oferta agora bem deitadinha, ó, bem quase horizontal. Nesse caso, o que acontece? Mesmo pequenos aumentos de preço, então vamos fazer aqui um pequeno aumento de preço, vamos chamar isso aqui de P0, tá? P0. E vamos fazer um pequeno aumento de preço aqui, vamos dizer de 5%, 10%, passou para P1, tá? Olha só, no primeiro preço a gente vai até a curva de oferta, pumba, bateu, tá aqui. Essa era a quantidade Q0, tá? Vamos desenhar aqui Q0. É difícil escrever pequenininho aqui, mas enfim. Tá, então aqui é Q0. Quando o preço mudou um pouquinho, a gente vai até a curva de oferta e ó, já percebe que a quantidade mais que triplicou, passou de Q0 para Q1. Mesmo uma pequena mudança de preço gerou uma forte reação na quantidade ofertada. Tá, então aqui é o caso de ainda ter a capacidade ociosa. Tem muita gente disposta e com capacidade de ofertar aquele bem ou serviço. Qualquer sinal de preço vai estimular essa oferta, estimular os ofertantes a colocar mais, tá? Então aqui é uma oferta elástica, enquanto no primeiro caso é uma oferta inelástica, tá certo? Então a gente está vendo que é muito similar ao que acontece na curva de demanda, só que nesse caso as duas variações são para a mesma direção. Quer ver? Ó? Olha só, o que acontece se a gente tiver, só por exemplo aqui, um aumento de preço, vou mudar um pouquinho a cor aqui para variar. Vamos dizer que aqui o aumento de preço tenha sido de 20%, tá? Só para a gente supor aqui, como hipótese, né? Suponha que o preço de um produto subiu 20%. A quantidade ofertada, quando o preço sobe, né, o ofertante, o vendedor, o produtor, fica estimulado. Ele fala, opa, é mais lucratividade. Então, vamos dizer que ele tenha subido em 60% a quantidade disponibilizada. O preço subiu 20%
mas ele reagiu com 60% da quantidade maior. Então, nesse caso, a reação foi mais que proporcional à mudança de preço. O resultado dessa conta aqui dá mais 3. Ora, então esse número é um número grande. Essa oferta é elástica. Por quê? Porque a resposta em quantidade que vocês estão vendo aqui foi muito maior do que o impulso original de aumento de preço, tá? Agora, o que aconteceria se a gente tivesse não uma reação tão forte de 60%, mas vamos dizer aqui uma reação um pouco mais fraquinha. Vamos dizer que tenha sido de 10% em quantidade. O preço subiu 20%, mas a quantidade só subiu 10%. Se eu fizer essa conta aqui, mais 10 sobre mais 20, vai dar mais 0,5. Então, quando esse número aqui é menor do que 1, independente do sinal, a gente está falando de uma reação em quantidades menor do que a mudança de preço que provocou. Então, a gente está falando de um caso de uma oferta inelástica, tá? Se esse número é mais ou menos, vai depender se a gente está falando do comportamento do consumidor ou do produtor. Mas aqui, como a gente está falando do comportamento do produtor, do vendedor, então essa relação é positiva. Geralmente, quando o preço sobe, aquilo é um sinal de lucratividade e os vendedores tendem a colocar mais produtos no mercado, tá? Então a gente está vendo aqui que é uma reação menos que proporcional, daí a gente tem o caso de uma oferta inelástica, tá? Tá, então, a gente consegue perceber que a elasticidade preço da oferta varia entre 0 e mais 1.000? Bom, vamos ver. Se a gente quisesse saber uma curva totalmente inelástica, que não responde nada em quantidades na medida que o preço sobe, era fácil, é só a gente colocar aqui, ó, em cima a gente coloca 0%. Se em cima a gente coloca 0%, ou seja, o preço subiu 20, mas a quantidade não mudou nada. Então, a gente vai fazer essa conta, vai dar 0,0. Então, esse é o valor mínimo que a elasticidade preço da oferta pode obter. Agora, vamos pensar o caso contrário, tá? Vamos pensar o caso de que o preço subiu só 2% e a quantidade se multiplicou por, sei lá, 200 mil, 10.000%. Ora, então, conforme a reação em quantidade é muito mais que proporcional à variação de preço, menos pequenas mudanças de preço podem gerar um salto muito grande em quantidades. Então, no limite, a gente poderia ter aqui 0,2 ou 0,02, e aí o resultado dessa conta, no limite, pode ser mais infinito, tá? O símbolo do infinito é como se fosse um 8 deitadinho, como vocês estão vendo aqui, certo? Tá, então, essa é a razão por que os valores podem ser entre 0 e infinito. Lembrando que o que importa é se esse valor é maior do que 1, a gente chama de elástico. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador, ou seja, a resposta em quantidade foi mais que proporcional à mudança de preço. E a outra possibilidade é que ele seja menor do que 1. Se ele for menor do que 1, quer dizer que o numerador é maior do que o denominador. Em outras palavras, a resposta em quantidade foi menos que proporcional à mudança de preços. Aí, só para a gente terminar aqui essa aula, pessoal, vamos só ver aqui a última questão que ele está colocando. Ele fala assim: suponha que, diante de um período de forte expansão da economia, a demanda por energia elétrica tenha se expandido ano após ano. No primeiro ano, a quantidade ofertada cresce 30% em resposta à maior demanda, e os preços subindo 10%. A situação se repete no segundo ano. Já no terceiro ano, a quantidade ofertada cresce apenas 10%, enquanto o preço salta 40%. O que a gente está vendo aqui nesse exemplo, pessoal? Vamos colocar no diagrama para a gente ver, para a gente visualizar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é a gente desenhar uma curva de oferta que tem duas fases. Então, ó, a curva de oferta primeiro ela vai subindo suavemente. Por quê? Porque na medida que o preço sobe, eu vou lá e coloco mais turbinas para gerar energia elétrica e vou gastando a água lá do reservatório.
Só que chega um ponto, eu já estou usando todas as turbinas. Aí pode ficar impossível aumentar a oferta de energia elétrica. Então, é como se a curva de oferta fosse uma letra L invertida, tá vendo o formato da curva de oferta? Tem uma fase que ela é bem deitadinha, ou seja, que a oferta é elástica, e na medida que a gente chega perto do teto, do limite, a oferta fica incapaz de responder. Qualquer mudança de preço a partir desse ponto aqui, ó, não vai gerar maiores quantidades. Por quê? Porque você já está no máximo do que é possível produzir. Então, existe uma capacidade máxima. Então, o que a gente está vendo nessa questão é assim: no primeiro caso, teve mudança de demanda aqui. No segundo caso, teve mudança de demanda quando já estava muito próximo do limite. Então, vamos calcular a elasticidade preço dessa oferta na primeira região, no primeiro ano, e no terceiro ano, tá certo? Vamos tentar fazer essas continhas para ver como é que ficaria. No primeiro caso, a gente está falando aqui a elasticidade, aí a gente vai pôr sempre na parte de baixo o fator que muda, né? Quem está mudando para provocar essa mudança é o preço, né? Que está provocando todo o impacto na economia. E aqui, variação percentual de quantidade. Pessoal, no cálculo de elasticidade, lembre-se bem dessa fórmula, tá? Sempre quantidade está no numerador. Sempre, 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 sempre. Aqui está quantidade. Então, vamos substituir os valores, tá? No primeiro ano, a quantidade ofertada cresce 30% em resposta a uma mudança de preço de 10. Então, eu vou colocar aqui embaixo mais 10, né? E aqui eu vou colocar mais 30, aqui em cima. Então, fazendo essa conta, mais 30 sobre mais 10, tá fácil, deu mais 3. Ah, esse número é maior do que 1. Eu estou falando de uma oferta elástica. Por que essa oferta é elástica? Porque a quantidade reagiu mais que proporcionalmente à mudança de preço, tá? E no último caso, ó, aqui ó, a quantidade ofertada cresce apenas 10%, enquanto o preço salta 40%. Então, nesse caso, eu vou colocar elasticidade, a fórmula, mais uma vez, variação de quantidade sobre variação de preço. Tá? E aqui a questão está me dizendo que a quantidade subiu só 10%. Então, eu vou pôr aqui ó, em cima, mais 10. Por que só subiu 10%? Provavelmente porque não dava. Não tinha mais por onde gerar a quantidade de energia elétrica com as usinas hidrelétricas que a gente tem. Mesmo o preço subindo 40%, a turma não consegue entregar maiores quantidades. Na hora que a gente faz essa continha aqui, 10 sobre 40 é a mesma coisa que 1 sobre 4, 1 dividido por 4 dá 0,25. Esse número é pequeno, ele é menor do que 1, o que reflete que nessa região a curva de oferta já é inelástica, ou seja, ela não consegue reagir à mudança de preço. O preço subiu 40%, mesmo assim a quantidade ofertada só subiu 10%, muito menos que proporcional, tá? Então, a implicação disso é que muitas ofertas na economia podem ter esse formato de curva de L invertido, tá? A gente pode ter esse formato assim que primeiro é retinho, depois vai subindo e vai ficando perto de uma vertical, tá? Muitas curvas de oferta podem ter essa característica no curto prazo. Esse comportamento faz sentido ou estamos diante de algum tipo de anomalia? Não, ele faz sentido sim, por quê? Porque geralmente a capacidade de produção de um país depende da sua capacidade instalada, das indústrias e das infraestruturas que estão instaladas. A gente instalar novas fábricas, novas usinas e tudo, às vezes demora 2, 3 anos, e durante aquele período, mesmo que o preço suba, os vendedores e produtores podem não dar conta de oferecer maiores quantidades, tá certo? Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero encontrá-los lá no nosso momento síncrono da semana e já avisando que vai ter mais uma listinha para vocês realizarem até o final da semana, tá certo? Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.